ano eu li 4.224 páginas e hoje eu vou contar como eu consegui ler tantas páginas e tantos livros no ano de 2025, em um ano só. Então, se você quer saber como ler mais e como você pode aprender assim, fica até o final do vídeo para você receber boas dicas e saber de todos os livros que eu li o ano passado. Olá, bem-vindos ao Cat Light Lines! Então, como vocês sabem, hoje eu trouxe a minha lista de livros aqui completa para mostrar para vocês todos os livros que eu li, os que eu mais gostei e os que eu indico para vocês que vocês podem ter certeza de ler. Eu vou começar com esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, realmente me ensinou muito, é um dos best-sellers do mundo, que é o Ben Carson. E como já conhecemos, né, a história do Ben Carson, dos gêmeos siameses, que ele dividiu, foi os primeiros gêmeos siameses grudados pela cabeça, então é uma história realmente impressionante, o menino pobre que se tornou neurocirurgião de fama mundial, e realmente é incrível saber como ele era realmente muito pobre, negro, não tinha um pai, né, um pai presente, e a mãe dele ainda ajudou muito nessa jornada, isso também me ensinou, me abriu assim para outras, me deu mais ideias, me fez entender um pouco mais de que às vezes não é o dinheiro ou a fama que você tem, mas sim o seu esforço que faz a diferença. Então, recomendo super esse livro aqui, recomendo demais esse livro. Se você não leu ainda, leia esse livro para esse ano, vai ser uma ótima ideia, uma ótima dica. E se você já leu, me fala aí o que você achou. Outro livro que eu li esse ano passado no caso, e eu gostei muito, que realmente recomendo, é o Tirando de Letra. Também é um livro muito bom, muito usado. Ele tem, então, orientações simples e práticas para escrever bem. Não só escrever, mas também falar, né? Porque quanto mais você lê, quanto mais você escreve, melhor você se expressa e melhor você fala. Você fala o que você pensa, o que você realmente quer transmitir para as pessoas. Então esse livro traz um pouco de tudo, de pontuação, de realmente recursos até estilísticos da escrita, tudo um pouquinho, um pouco de gramática, mas não tanto, mas é mesmo interessante para você saber como organizar ali o seu texto também. Então foi muito útil para mim. É um livro que parece um pouco denso, mas é boa a leitura, eu gostei. Claro, não é um livro de histórias, mas é um livro bom, bem útil de ler. Recomendo para você também. Outro livro interessante também, é uma leitura bem legal, bem simples, né? É um livro fino. Eu já tinha lido um tempo atrás ele, o ano passado, retrasado. É o livro da Furarra, Um Bebê Condenado à Morte. É bem legal, eu gosto bastante desse tipo de história, bem envolvente. Se você ainda não leu, pode ler, que eu acho interessante. Outro livro que eu li esse ano também é um livro um pouco antigo que eu ganhei, Amado Inimigo. É antigo, mas é legal, eu gosto de livros antigos. É interessante também. Tem esse daqui, Resgate na Montanha. Ele vem com várias histórias separadas aqui em subtítulos, né? Família, parábolas, participação, amizade, descoberta e fé. São várias histórias interessantes, que tem ali de tudo um pouquinho, né? Que ensinam valores e também lições para a nossa vida. Tenho também o livro Milagre na Montanha, que realmente conta sobre o milagre que teve na montanha. Bem interessante, outras histórias também, outros milagres e outras histórias interessantes. Tem essa coleção aqui dos 111 histórias para crianças, eu já falei dessa coleção em outro vídeo, inclusive se você não viu, vou deixar aqui no card para você ver também. Outro livro que eu li esse ano foi um dos melhores depois do Ben Carson, foi O Milionário da Caverna, eu acho que foi, né, depois do Ben Carson. Esse livro é bem interessante, não sei se vocês conhecem o Pastor Del Bachelor, é bem interessante, eu gosto dele, e esse livro conta de como ele era rico, milionário, né, mas ele decidiu morar numa caverna porque ele não encontrou sentido algum na vida, e depois disso ele se torna cristão, e ele inclusive é um pastor hoje em dia,
Gosto muito, realmente é emocionante a história, é muito envolvente, muito legal mesmo. Tenho certeza de que mesmo se você não gostar muito de ler, você vai gostar, porque ela tem várias partes engraçadas e interessantes. Então recomendo e afino também. Também li esse livro aqui, Recruta 27, é de um brasileiro, bem legal. É um pastor também brasileiro. Também li esse daqui, A Vida Devocional de Enoque, bem interessante também. Li esse aqui, Visões do Céu, é um livro interessante também, falando aqui sobre alguns pontos aqui interessantes de como será o céu. E eu li também um dos livros muito interessantes, que é O Segredo que as Cavernas Escondiam. É de uma família que passou um tempo ali nas cavernas, né? Foi visitar, fazer uma visita às cavernas. Inclusive, foi as mesmas cavernas que eu fui visitar. Se você não viu o vídeo das cavernas, também vou deixar aqui no card para você ver. Então conta ali de como foi a experiência deles na caverna e o que de mais interessante chamou a atenção deles, o que eles descobriram ali nas cavernas, algo realmente muito profundo, muito interessante. Então é uma história real sobre um encontro marcado por Deus. É legal, vale a pena. Esse também é um livro um pouco denso. Confesso que a leitura é um pouquinho assim, difícil, mas com calma, porque ele é um livro cheio de artigos, né? Então tem muitos fatos, né? Muitas pesquisas, mas traz ali a veracidade da história de um heroísmo na Rota Secreta de John Wader. Então John Wader é aqui a pessoa, né? O personagem principal desse livro, é uma história real, sobre como ele ajudou muitos cristãos aqui na França, na Holanda também, para muitos cristãos, não, muitos judeus, na época ali da guerra, da Segunda Guerra Mundial, como ele fez ali os documentos, como ele ajudou mesmo, como ele foi um anjo nesse processo, ajudando tantas pessoas, salvando pessoas da morte certa. Outro livro interessante que eu li também é Fino, a história é muito envolvente, muito legal, perseguido na China, lutas e livramentos de um jovem que não negociou sua fé na China, ele era um chinês, e ele viveu ali, ele passou por muitas dificuldades mesmo, mas no final ele saiu bem, ele conseguiu ter uma vida estável, e nós vemos como Deus ajudou ele a passar, a passar por tudo isso. Muito, muito bom esse livro também. Também tenho esse livro que é um dos livros clássicos, né? Um dos clássicos muito interessantes, que é O Peregrino. Provavelmente você já leu esse livro ou já ouviu falar. Se você só ouviu falar, lê esse livro, porque ele realmente é muito interessante, é um clássico que vale a pena ler. Falando ali sobre a jornada, né, do peregrino da terra ao céu. Então ele vai ali andando, passando por provações, diversos caminhos. É uma história, uma parábola, né? Não é uma história real, mas ela ensina bastante. É legal, é envolvente a história. Também tem A Peregrina, que eu quero ler esse ano, mas ainda não tenho livro. Então vamos colocar aí como meta. Tem outros 3 livros também que eu li, mas que eu não pude trazer. Um deles é Prisioneiro na China, vou deixar aqui a foto para vocês verem qual que é. O outro é Soldado Desarmado, é um livro muito legal também, se você não leu, leia, ele é muito bom. Também tem outro livro também muito interessante. Esse aqui eu recomendo para todos, quem quer emagrecer, quem quer engordar, tá bom? Quem quer ficar bem nutrido, né? Engordado, mas quer ficar bem nutrido, né? Esse livro aqui, então, O Poder dos Sucos, em inglês, inclusive, é um título bem engraçado, né? Ele é The Juiceman's Power of Juicing, então em inglês seria O Poder dos Sucos do Homem Suco. Realmente é o Homem Suco aqui que traz, né, as ideias, as conclusões que ele tirou, os ensinamentos. E aqui como os sucos são importantes como alimentação, né, de frutas, verduras cruas e de sucos é importante na alimentação. Um homem que ele, com 20 anos, era um atleta muito saudável, de repente ele ficou doente e ele foi desenganado, e então ele descobriu a dieta dos sucos e dos alimentos crus. E isso salvou a vida dele. Ele então começou, né, a fazer os sucos, inclusive nos Estados Unidos ele até criou uma
uma centrífuga com o nome dele, futuramente, depois de muito tempo, e ele descobriu como os sucos tinham um poder que às vezes a gente não conhece. Então traz um pouco a história dele, é um livro um pouco antigo, assim, dá pra ver que ele é amarelo já, é da editora Ática, eu não sei se ainda encontra, mas eu ganhei e eu gostei muito, muito obrigada aí à pessoa que me deu esse livro. Então, vem com várias receitas de sucos saudáveis, muito bons, de várias frutas, tem sucos de frutas, verduras também. É, muito bom. Se você quer saber mais sobre sucos, quem não tá doente e quem tá, saiba porque os sucos eles realmente fazem diferença na vida. Eu gosto muito dos sucos, todo dia eu inclusive tomo suco verde e outros sucos também naturais, né, sem açúcar e super saudáveis aí, que vão revitalizar o seu corpo. E realmente posso dizer que meu ano de 2025 foi cheio de leitura, de aprendizado, porque os livros te fazem crescer, né, intelectualmente. Então eu viajei para muitos lugares, como a China, a Grécia, a Rússia, a França, vários lugares que eu tenho certeza que eu nunca poderia ter ido, até difíceis de chegar, e que eu pude, né, ir através das páginas desses livros. E eu aprendi muito de cultura, de linguagem, né? Porque a gente aprende a se comunicar melhor, a um vocabulário mais abrangente, né? Então, são muitas coisas interessantes, tanto livro de português que eu li, tanto livro de receita, podemos dizer que é um livro de receita que eu me propus a ler, e também aqui o livro do Ben Carson, que realmente mudou muito a minha visão. Tem o livro do Milionário das Cavernas, esses 4 livros foram um dos livros que destacaram em meu ano e que me ajudaram muito. E muitas pessoas me perguntam como eu leio tanto, como eu tenho tempo para ler, né, para me dedicar aos livros, e porque às vezes a rotina do dia a dia parece muito cansativa, muito intensa, e parece que não sobra tempo para mais nada, além do que a gente já tem que fazer. E uma das boas razões, né, uma das dicas também que pode te ajudar a ler mais, é que eu aproveito muito meu tempo em vez de gastar muito em telas, em redes sociais, ou às vezes assistindo um filme ou uma série, eu prefiro ler, então eu prefiro utilizar o meu tempo lendo, qualquer tempo livre, né, leio um pouco ali, um pouco aqui, isso me ajuda bastante. Outra coisa que me ajuda também nas viagens, eu gosto de levar sempre um livro, seja eu estou viajando de carro, de avião, enfim, eu gosto de levar um livro para ler, é algo interessante também, aproveitar às vezes as horas infindáveis para ler. É uma coisa interessante que te ajuda a não ficar entediado e também te ajuda a aproveitar aquele tempo. E muitas vezes a gente olha e a gente acha que a gente não tem tempo pra nada. Ah, eu quero ter tempo para um hobby, ou até mesmo para aprender um instrumento, ou para aprender certa coisa, e você vê que você não tem tempo, e até mesmo para ler. Mas você já se pegou sem ter nada para fazer, procurando algo, em algum minuto ali, antes da refeição, ou depois, numa hora livre que você tem ali, e muitas vezes a gente acaba caindo no celular, nas telas. Então, se a gente toda vez que acabar nas telas, procurar um livro, como a gente poderia otimizar o nosso tempo? É claro, às vezes a gente precisa, né, de fazer alguma coisa, não condeno por total aí as telas, claro, às vezes a gente precisa, né, tem coisas úteis, senão você nem estaria assistindo o meu vídeo, é claro, mas muitas vezes os livros são melhores que as telas. Sabe, o que eu quero dizer com tudo isso é que você pode aproveitar o seu tempo, o retalho do seu tempo, os retalhinhos, sabe? Às vezes você vai poder ler algumas linhas, meia página, ou às vezes uma página e meia. Não importa, às vezes a gente prefere assistir 10 videozinhos curtos de alguns segundos do que ler uma página e meia. Quando a gente vê, já dava para ler um capítulo de tantos vídeos curtinhos que nós assistimos. Então, aproveite aí os seus retalhos de tempo, cada momento, isso vai te ajudar muito. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever e, claro, não perder nenhuma notificação, compartilhar com seus amigos para que eles também leiam mais esse ano, porque ler faz bem. E você também vai te ajudar bastante aí com conteúdos
de receitas, conteúdos interessantes sobre livros, passeios. E se você tem alguma indicação de algum livro que você leu, deixa aí nos comentários para eu saber também e para eu ler também. E se tem algum livro aqui dessa lista que você gostou, que você já leu, e você quer comentar aí, pode deixar nos comentários para eu saber o que você achou desses livros. Eu vou ficar muito feliz de saber também. Tchau!